todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos continuar meditando na palavra do Senhor que nos alimenta, que nos dá força, que nos acrescenta, né? Mais alegria, ânimo para continuar a caminhada aqui. Tenha de bom ânimo, eu venci, nós venceremos também com o Senhor Jesus na frente, amém? A palavra do Senhor diz no Salmo 78, escutai a minha lei, povo meu, e inclina os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proferirei enigmas da iniquidade, os quais temos ouvido e sabido, e os nossos pais nos los têm contado. E os encobriremos aos nossos filhos, mostrando a geração futura. Louvores ao Senhor, assim como a sua força, as maravilhas que fez, porque ele estabeleceu o testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel. Ordenou aos nossos pais que fizéssemos conhecer os seus filhos, para que a geração vindoura soubesse os filhos que nascessem e levantassem e a contassem aos seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regiu e o seu coração, o cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam dia da peleja, não guardaram o conselho de Deus, recusaram andar na lei, e esqueceram-se das suas obras, das maravilhas que fez e fizeram ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra que o Egito no campo de Zoar. Dividiu o mar e os fez passar por ele, e fez que as águas passassem como num montão. De dia guiou-os uma nuvem, e toda noite um clarão de fogo. Fendeu as penhas do deserto e deu-lhes de beber como de grande abismo. Fez sair fontes de rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando o Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram, poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? E eis que feriu a penha e as águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para seu povo? E o Senhor os ouviu e indignou-se, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor para também subiu contra Israel. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Pois que tivesse mandado as altas nuvens, tivesse aberto as portas dos céus, e fizeram chover sobre eles maná, para comerem, e lhes fizeram dado o trigo e o céu. Cada um comeu o pão dos poderosos, e ele lhe mandou comida com abundância. Fez soprar o vento oriente nos céus, e trouxe o sul com a sua força. Choveu sobre eles a carne como pó, aves e asas como areia do mar, e as fez cair em meio do seu arraial, ao redor das suas habitações. Então comeram e se fartaram, bem pois lhe satisfez o desejo. Não refrearam os seus apetites, ainda lhes estava comida na boca. Quando ira Deus desceu, eles o matou, mas fortes deles se feriu, escolhidos de Israel. Com tudo isto, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiam os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia.
pondo-os ele à morte. Então o provocaram, e voltaram, e de uma madrugada buscaram a Deus. Lembraram-se de que Deus era a sua rocha, e Deus Altíssimo, o seu Redentor. Todavia lisonjeavam com a boca, e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira, porque se lembrou de que era carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e ofenderam na solidão. Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoar. Converteu em sangue os seus rios e as suas correntes, para que não pudessem beber, e lhes mandou enxame de moscas que consumiram rãs e os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado e a saraiva e as corriscos com seus rebanhos. Atirou para o meio deles, quais mensageiros de males ao ardor, a sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu caminho a uma ira para poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência, e feriu todo o primogênito no Egito, primícias da sua força, nas tendas de cão, mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho, e os guiou com segurança, e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos e conduziu-os até o limite do seu santuário, até este monte, e a sua destra adquiriu. E expulsou nações diante deles, e dividindo suas terras, las deu por herança, e fez habitar suas tendas as tribos de Israel. Contudo tentaram e provaram a Deus, o Altíssimo, e não guardaram seus testemunhos, mas tornaram atrás e portaram-se elevasosamente com seus pais, viraram-se como um mar traiçoeiro, pois lhe provocaram a ira com seus altos, e despertaram-lhe o zelo com suas imagens de escritura. Deus ouviu isto, se indignou e sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Silo, tenda que destabelecerá com a sua morada entre os homens, e deu sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada da encolerizou-se contra a sua herança. Os seus mancebos consumiu-os o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou, como de um sono, como um valente, e vinho excitasse,
e feriu os seus adversários, que fugiram pô-los em perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá e o monte de Sião, que ele amava, e edificou o seu santuário, como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. Depois as ovelhas pelejadas e o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, a Israel, sua herança. Assim os apacentou, segundo a iniquidade do seu coração, e os guiou com perícia de suas mãos. O Senhor Jesus é aquele que faz um conserto com este povo. E o Senhor conserta. Deus vem para consertar a nossa vida. E o Senhor Jesus aqui, fez um conserto com este povo. Porque quem já assistiu a novela 10 Mandamentos, viu essas pragas, né? E ele fez esse conserto porque o povo, mesmo recebendo na caminhada para a sua terra prometida, eles muitas vezes se desfizeram de Jesus. E como o Senhor fez aqui, inclina os vossos ouvidos para a palavra da minha boca. Então nós temos que inclinar os nossos ouvidos para ouvir o Senhor falar o que Ele quer que a gente faça para Ele, dentro dos templos, fora dos templos, por onde a gente passar. Nós temos que inclinar os ouvidos e falar assim: o que tu queres que eu te faça? E ouvir o que o Senhor tem para nos dizer, para que nós façamos e cumprimos a vontade dEle nas nossas vidas. E aqui ele abria a boca com parábolas. E muitas vezes eles entendiam ou tinham dificuldades. Mas hoje em dia a gente tem quem explique, né, a palavra e faz a gente compreender profundamente. Por isso que eu falo, quem não lê, mastigue a palavra. Leia para você pedir a Deus discernimento e entendê-la. Isso aí pode nos fazer entender. Quais temos ouvidos sábios, nossos pais nos têm contado. O Senhor Jesus, aquele que conhece a palavra, como eu, como você, que explicamos até mesmo. O meu pai e minha mãe, eles eram católicos, então eu estudei quase de padre e de freira. Eu conheci essa palavra, mas o próprio padre me ensinou que procurar a igreja evangélica para poder explicar, para entender a palavra, porque o caminho, a verdade e a vida vem através de Jesus, que ressuscitou, morreu e ressuscitou, depois fez sua morte, ele dizia para mim, numa prova que eu tive aos 9 anos de idade. E ele falou: vai, segue os evangélicos. Então, dos 14 para cá, eu estou aqui explicando essa palavra e aprendendo com ela cada dia, mas ensinando, né? Aprendendo principalmente, né? Então aí eu ensinei os meus filhos. Então nós temos que ser nossos filhos, netos, nossas gerações futuras, porque eles vão continuar a explicação desta palavra, né? E Israel ordenou aos nossos pais que fizerem conhecer os seus filhos, para que a geração vindoura soubesse os filhos nascessem, levantassem constante a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecesse das obras de Deus, mas guardasse os seus mandamentos. E muitos hoje em dia muitas vezes conhecem a palavra de Deus, mas não guardam os mandamentos do Senhor. Nós temos que guardá-las. Tem nosso coração, nossos lábios, nossa mente, porque guardando isso, que nós vamos subir para o céu, né? Guardar nossa vida para subir no céu, morar com o Pai. E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Porque o caminho dos nossos pais, muitas vezes, não foi praticando a palavra verdadeiramente, corretamente, né? Seguiram, conforme o povo aqui, mais para frente, né, as imagens de escrituras. Quando eles começaram a adorar as imagens de escritura, porque em Êxodo 20, se vocês pensam, podem ler, né? Tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve,
tem formato de pé e mão, mas não anda, não movimenta os braços. Não tem coração, é feito de argila, de papel, né, que às vezes desenham, né, quem desenha quadros, essas coisas, desenham a imagem de Jesus, mas não é. Então, assim, aqui a palavra do Senhor fez com que o povo se consertava, mas eles começaram a adorar imagens, começaram a adorar as coisas, colocar os seus olhares, sua vida em outras coisas, que não era Jesus Cristo vivo e eterno. E com isso, o povo foi corrigido pelo Espírito Santo de Deus, né? Quando o Faraó não deixava o povo adorar o Espírito Santo de Deus mesmo de verdade, foi ter essas pragas que eu li. Então, essa praga, por exemplo, que teve a Covid-19, eu falo que é uma das pragas como se fosse uma dessas, para corrigir o povo de Deus mesmo, para corrigir as nações, para que não se prostre em coisas, com todo o respeito de todas as religiões, amém? Mas quem tem ouvido, ouça que a palavra de Deus diz à igreja, né? A palavra do Senhor, ela está aqui para pregar, isso aqui é verdadeiro. Então quem quiser, pratique, leia, para poder aprender. E aí a palavra do Senhor fala que eles foram corrigidos, para que eles pudessem receber a vida próspera e a terra prometida. E quando eles entraram, passaram por todas as lutas, por todas as dificuldades, querendo o maná e Deus provendo o maná, e ainda duvidando, até que eles fizeram aqui, como eu li aqui, né? Fizeram aqui, né, as imagens, o tabernáculo, né? Começaram a fazer aqui, né, as pragas, né, os gafanhotos e tudo. O Senhor Jesus aqui, no versículo 18, diz assim: pois lhe procura ira com os seus altos, e despertaram-lhe os ele e as suas imagens de escritura. Então eles vão fazer coisas, praticar coisas que Deus abomina aos olhos do Senhor Jesus. Que Deus ouviu isso e indignou-se sobermodo, aborreceu a Israel. E a força do cativeiro, a sua glória, não do inimigo. Aí ele pegou a mão pela mão do inimigo, entregou ao seu povo a espada, encolerizou-se contra a sua herança. O Senhor lhe corrige a quem ama, sabe aquele que é corrigido pelo Espírito Santo de Deus. Aí o Senhor Jesus aqui no finalzinho, aqui no versículo 64, né, ele fala assim: sacerdotes caíram à espada, suas viúvas não se lamentaram, porque morreram muitos, né, e não viram até, não entraram dentro da terra prometida. E feriu os adversários que fugiram, pôs-los perpétuos de desprezo. Deus despreza aqueles que o desprezam. A gente não pode desprezar Jesus. Aí aqui no versículo 70 diz assim: também elegeu Davi o seu servo, e tirou dos apriscos das ovelhas, e deu após as ovelhas pelejadas, trouxe para apacentar Jacó, o seu povo, a Israel, sua herança, e assim apacentou segundo a inteligência do seu coração, e o seu guiou com a perícia de suas mãos. O Senhor o guiou até a terra prometida. Então vamos, aqui foi o Espírito Santo de Deus conserto. Então se Deus quer te fazer um conserto na sua vida, faça a vontade de Deus sobre sua casa, sobre a tua vida. Não despreza a palavra de Deus na tua vida, amém? Que o Senhor dê sabedoria, discernimento, conhecimento, entendimento da tua palavra e as coisas à sua volta. Em nome de Jesus, amém.